Eu vou falar num tema hoje que ele é muito relevante e seguramente vocês estão observando isso no dia a dia, mas talvez não dando a devida atenção para esse tema que eu vou trazer. O desempenho dos jogadores de futebol. Quantos jogadores de futebol ascenderam de uma forma rápida, brilhante nos seus clubes e de uma hora para outra decaem, acabam ficando no ostracismo, são vendidos para clubes menores e desaparecem. O que se passa com esses jogadores de futebol? Evidentemente, a competência para jogar futebol, a destreza, essa capacidade intrínseca para jogar futebol continua presente. É claro que às vezes até vem à tona no noticiário, que essas pessoas, estou falando especificamente mais dos homens, onde o futebol é mais olhado, onde tem mais dinheiro em jogo, evidentemente isso vem à tona no meio jornalístico, que às vezes as pessoas estão confusas, estão atrapalhadas, estão abatidas, estão saindo na noite, estão bebendo demais, arrumaram namoradas às vezes que em vez de somar diminuem, que também gostam de fazer festa, e às vezes esses rapazes ficam envolvidos numa série de atividades extra-campo e acabam liquidando com a vida deles. Outro fato importante é as famílias. Geralmente essas pessoas que jogam futebol, eles vêm de famílias humildes, às vezes até de famílias pobres. Pouca cultura, pouco estudo, pouco dinheiro, às vezes famílias mais desestruturadas do ponto de vista psicológico, emocional. Então tudo isso é uma carga que esses jogadores carregam. E futebol não se joga com os pés, futebol se joga com a cabeça. Os pés é a finalização de um pensamento, de um olhar, de um raciocínio. Os pés apenas finalizam, mas quem articula tudo é a cabeça. Evidentemente o pensamento, o raciocínio, a atenção rápida, ver como é que está a situação, o grupo de jogadores. Então isso é importante assim, porque se perdem talentos incríveis por falta de investimento. Eu lembro que a Copa do Mundo, aquela na França, que o Brasil perdeu a final, parece que foi por 3-0 para a França, que na véspera o nosso querido Ronaldo, o Ronaldão, tem o Ronaldinho, o Ronaldão, ele teve uma crise, que eu diria para vocês que tudo indica uma crise de nervos. Ele teve tipo um desmaio, como se fosse uma epilepsia. Não era epilepsia, ele teve uma crise de nervos. E a gente soube depois que o Ronaldo estava, naquela época, sob um estresse muito importante. Parece que era coisas de família, coisas de namoro, e que afetou a cabeça do nosso grande jogador. Ele acabou tendo uma crise e não pôde jogar adequadamente. Inclusive, toda a seleção ficou prejudicada, porque foi de madrugada, leva para o hospital, imagina, os colegas preocupados com ele, que era o grande líder do time. Então, eu chamo a atenção, porque um jogador de futebol, ele é uma pedra preciosa, que precisa ser lapidada. E quem é que vai lapidar? Às vezes a família não consegue lapidar, porque a família não tem a capacidade, às vezes a família é atrapalhada, o pai bebe, bate em casa nos filhos, falta dinheiro. Então, às vezes a família não lapida. Quem é que vai lapidar? É o clube, O treinador, é importante o treinador que tem esse contato, a direção, os empresários também, porque os empresários têm na mão um cheque quase em branco, que é esse jogador, que poderá render para os empresários muito dinheiro ou dinheiro nenhum. Então, eu chamo a atenção assim, como os clubes às vezes largam de mão, abandonam com facilidade esses jogadores que começam a se atrapalhar psicologicamente. Vocês imaginam assim, Eu fico pensando, se eu fosse jogador de futebol, junto com 11 jogando e mais 40 competindo comigo, imagina que tarefa difícil, Querer ocupar o espaço, ter que passar por cima de um amigo, passar por cima no sentido de tomar o lugar dele, jogar, uma competição, às vezes um quer tirar a escada do outro, deixar agarrado no pincel. Então, olha como é difícil esse trânsito no futebol, porque a gente espera como torcedor que eles se ajudem, se completem, se agreguem, e às vezes não é nada disso. Às vezes tem jogadores
que não se dão bem, têm dificuldade, e se puder em campo fazer tudo para prejudicar o outro, vai fazer. Às vezes é uma coisa consciente, às vezes é uma coisa inconsciente. Então estou chamando a atenção, né, que isso vale também, não é só para o futebol, isso vale para as empresas, para as indústrias, né, para as instituições, que às vezes também tem CEOs, líderes que são muito competentes intelectualmente, uma bagagem científica importante, uma experiência importante e se atrapalham muito do ponto de vista emocional. Vocês já ouviram essa máxima que eu vou dizer é velha? Se contrata pelas habilidades profissionais, cognitivas e pela experiência. E se demite, se manda embora pelos aspectos emocionais, pela dificuldade para se relacionar. Então, eu estou fazendo essa reflexão, eu sou Nélio Tombini, sou psiquiatra, psicoterapeuta, para que vocês pensem nisso, né? E, se puderem, né? Eventualmente oferecer algum tipo de suporte para esses talentos que surgem, provavelmente eles terão uma vida longa e trarão mais satisfação para o clube que vocês torcem. Um abraço.